de ler então, vamos entrar na palavra de Deus que está em Mateus 25, nós vamos ler do versículo 14 até o 25, amém? Todos acharam, né? Já abriram aí. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, Deus. Obrigada pelo teu Espírito Santo, Senhor, porque ele está aqui nesta manhã. Obrigada, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada porque até aqui o Senhor nos tem ajudado, Pai. Obrigada porque nesta manhã o Senhor é quem trouxe cada vida que está sentada aqui nesses bancos, Pai. Ó Deus, e a tua palavra, Senhor, ela jamais volta vazia, Senhor. Agora queremos ler, queremos meditar na tua palavra. Queremos pedir que essa palavra, Senhor, faça mudança em nossos corações e em nossas vidas, Pai. No nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos, Senhor Deus, porque o teu Espírito Santo, Senhor, é Ele quem faz a obra, Pai. Eu me coloco nas tuas mãos, Senhor Deus. Ó Deus, eu reconheço, Senhor Deus, ó Deus, que eu preciso da tua presença. E como Moisés disse que não subiria ali se o Senhor não fosse com ele, a minha oração é a mesma hoje. Eu não quero subir aqui se o Senhor não estiver subindo comigo, ó Pai. Mas eu sei que o Senhor está aqui, a tua presença já é real neste lugar, Pai. E agora eu tomo autoridade contra toda força contrária, no nome de Jesus Cristo, contra tudo aquilo que se levanta contra a tua palavra, contra o espírito de incredulidade. Eu o amarro, agora repreendo e lanço fora deste lugar, no nome de Jesus Cristo, Pai. E declaro uma manhã de vitória na tua presença, Senhor. Está escrito na tua palavra que sem fé é impossível agradar a Deus, ó Deus. E todos aqueles que se aproximam de ti, eles devem se aproximar em fé, Senhor. Então é isso que nós queremos fazer nesta manhã, Senhor. Nós queremos nos aproximar de ti em fé, Senhor. Em fé na tua palavra, Senhor. Sabendo, ó Deus, que o Senhor está trabalhando. Sabendo que a boa obra que o Senhor começou em nossos corações, o Senhor vai terminar. Sabendo que a boa obra que o Senhor começou nessa igreja, nessa cidade, o Senhor é fiel para terminar, Pai. Te damos graças, Senhor, por tudo, no nome de Jesus. Amém, aleluia. Vamos ler então, no capítulo 25, a partir do versículo 14 até o 25. Pois será como um homem que, se ausentando do país, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2 e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. E então partiu. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou também outros 2. Mas o que recebera 1, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Olha, aqui estão outros 5 talentos que ganhei com eles. O seu senhor lhe disse: Bem está, bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Olha, com ele ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui então tens o que é teu. Amém? Essa parábola dos talentos é uma parábola muito conhecida. Quantos já leram essa parábola? Levanta a mão. Amém. A maioria de vocês, a maioria de nós conhece essa parábola. E a parábola dos talentos, ela fala de talentos como dinheiro, como pagamento na época. E nós queremos fazer a aplicação nesta manhã dos nossos talentos, daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Entramos no ano de 2014, estamos no primeiro mês do ano. Amém?
E eu busquei ao Senhor o que eu ia compartilhar com a igreja nesta manhã. E no dia que Deus sempre coloca uma palavra no meu coração, e nesse dia eu estava em dúvida entre duas palavras. E eu pedi, Senhor, confirma a tua palavra hoje para mim. Hoje, eu fiz essa oração de manhã. E no mesmo dia de manhã eu fui visitar uma irmã, fui conversar com ela. E Deus a usou para confirmar a palavra que eu iria entregar para os irmãos nesta manhã. Ela disse para mim: eu preciso desenterrar os meus talentos. E o título da palavra que eu trouxe nesta manhã é: não enterre os seus talentos. Amém? Deus é fiel. Eu amo o Espírito Santo, irmãos. Quando nós temos uma comunhão com o Espírito Santo, Ele sempre fala conosco. De alguma maneira nós precisamos estar sensíveis à maneira com que Ele fala, porque o Espírito Santo, Ele é Deus, ele é sábio, Ele é dinâmico, Ele é inteligente, e Ele fala de várias maneiras. E Deus usa pessoas, palavras, várias maneiras de falar conosco, amém? Então Ele me confirmou essa palavra para essa manhã. Nós estamos vivendo dias únicos na igreja. Quando nós olhamos para a igreja primitiva ou para a igreja dos séculos passados, nós vemos muita diferença da igreja de hoje, ou mesmo a igreja de alguns anos atrás. Eu lembro que na época que eu me converti, que já faz algum tempo, né? Deus entregou tantos talentos, Deus levantou uma geração que buscava o Senhor, que queria entregar todas as suas forças, as suas energias, os seus bens, tudo aquilo que possuía a serviço do Senhor. Infelizmente, ao longo dos anos, nós olhamos para a igreja hoje, há bastante diferença. Muitas vezes as pessoas não querem mais entregar o seu tempo, entregar os seus talentos a serviço de Deus. E nesta manhã o Senhor quer falar ao nosso coração que nós precisamos voltar a praticar as primeiras obras, amém? Nós precisamos entregar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos como devolvido a Ele, porque foi Ele mesmo que nos entregou. Nós estávamos dispostos a entregar o nosso tempo, o nosso talento, as nossas energias para que o reino de Deus fosse estabelecido. Jesus contou essa parábola para ressaltar a nós a importância de nós colocarmos todos os nossos talentos. O talento na época era uma peça de ouro ou de prata muito valiosa. E essa peça, um talento valia 6.000 denários. Uma vez que um denário era o valor de um dia de trabalho de um trabalhador comum. Então um talento equivalia aproximadamente 20 anos de trabalho de um trabalhador comum. Amém? E quando nós lemos essa parábola, às vezes a primeira coisa que nós pensamos: aquele que recebeu um talento, recebeu pouco. Não é o que vem à nossa mente? Mas um talento era referente a 20 anos de trabalho. Isso quer dizer o quê? Que tudo que nós recebemos do Senhor não é pouco. Porque como o Senhor dessa parábola era um Senhor riquíssimo, o nosso Deus, Ele é riquíssimo, e tudo que Ele entrega em nossas mãos, todos os talentos, que seja um que Ele entrega nas nossas mãos, é valioso, é muito valioso. Amém? Nessa manhã, nós queremos entender que todos nós recebemos talentos de Deus. 1, 2, 5. E Paulo fala da importância de nós transmitirmos, de nós usarmos as nossas capacidades e as nossas possibilidades para ensinar a outros. Em 2 Timóteo 2:2 está escrito: e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Amém? Tudo que nós recebemos de Deus, nós temos que entregar para Ele. O talento pode significar uma habilidade para alguma atividade. Então, às vezes, afirma-se que a pessoa tem habilidade para culinária, ou para lidar com crianças, ou para ensinar, ou para esporte, ou para dança, ou para comunicação, ou para cortar cabelo, para consertar carro, para administração de negócios, entre muitos outros. Esses são talentos naturais. Eu lembro que quando eu era criança na escola, eu tinha uma amiga muito chegada, nós duas andávamos sempre juntas, e ela era muito inteligente. Tudo de escola ela sabia, mas de esporte ela era uma negação. Eu já era o contrário, né? Já era meio assim na escola, matemática eu era ruim demais.
Mas no esporte eu me dava bem, jogava futebol, jogava vôlei, tudo quanto era esporte que tinha na escola. E eu lembro que quando nós íamos para a educação física, separava os grupos assim, a gente ia fazer o time. Tadinha dela, ela sempre sobrava, ela sempre era a última. Porque daí começa, vocês lembram disso? Eu quero fulano, eu quero ciclano, eu quero fulano, eu quero ciclano. E ela, tadinha, sempre ficava por último, ninguém escolhia, irmã. E eu falei assim, oh meu Deus, tadinha, e ela se sentia tão mal por isso. Mas em compensação, na prova de matemática, eu tirava 7, 6 e ela tirava sempre 10. Porque o talento dela era diferente do meu. E a mesma coisa, eu olho para os meus filhos, eu vejo isso tão claro. A diferença de um para o outro. O Lucas, ele sempre foi bom em esporte também, sempre jogou futebol, sempre gostou, mas nunca gostou de arte, nunca gostou de música, de tocar, nada disso. Eu vejo que já a gente é diferente, não gosta de esporte, mas ela gosta de dançar, ela gosta de cantar, ela gosta de tocar, então ela tem talento para isso. E assim nós somos. Cada um de nós recebemos talentos diferentes de Deus. Mas quando nós, como corpo de Cristo, colocamos todos esses talentos à disposição do reino de Deus, Deus vai edificando a sua igreja. Amém? Você está comigo? Deus, quando nos criou, quando nos formou no ventre da nossa mãe, Ele imprimiu aí todos esses talentos. Venha comigo aí em Salmo 139. Eu achei isso maravilhoso. 139, do 13 ao 16. Eu anotei aqui na nova tradução da língua portuguesa, não sei qual é a tradução que está aí, mas eu vou ler na minha. Tu criastes cada parte do meu corpo, tu me formastes na barriga de minha mãe. Eu te louvo porque tu deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus olhos estavam sendo feitos. Quando eu estava sendo formado na barriga de minha mãe, crescendo ali em segredo, tu me vistes antes de eu ter nascido. E os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando nenhum deles ainda existia. Aleluia! Deus é fiel, meu irmão. Eu quero dizer para você nesta manhã que eu e você, nós não somos obra do acaso. Deus ali no ventre da nossa mãe, Ele nos conhecia, Ele colocou em nós, Ele depositou em nós habilidades, talentos, capacidades, para que nós hoje entregássemos esses talentos na sua obra, amém? Você foi formado de um modo maravilhoso, e todos os seus dias e os meus dias estão escritos no livro de Deus, amém? Eu creio que isso é motivo para que cada um de nós nos alegremos na presença de Deus. Deus tem propósitos para as nossas vidas diferentes uns dos outros, mas cada um de nós é importante. Deus não descarta nenhum. A Bíblia mesmo fala que todo aquele que vir a mim, eu jamais o lançarei fora. Amém? Muitas vezes, eu e você julgamos que nós não temos tanto talento assim, que nós não temos tantas capacidades assim, mas tudo que nós temos, quando nós entregamos ao Senhor, Ele multiplica. Afinal de contas, Ele fez muitas multiplicações. Ele multiplicou 2 pães e 2 peixinhos e alimentou mais de 5.000 pessoas, amém? Mas nós precisamos entregar, ainda que seja um talento ao Senhor, amém? Nessa manhã, então, vamos tirar dessa parábola 4 lições que eu achei importante. Existem muitas lições nessa parábola. Você vai lendo e parece que o Espírito Santo vai fazendo saltar palavras que você pode fazer aplicações, mas no caso desta manhã, o Senhor colocou no meu coração 4 lições. A primeira é que Deus distribuiu talentos para todos os homens. Todos nós recebemos. Nós vemos na parábola que o primeiro recebeu quantos talentos, irmão? 5. O segundo recebeu quantos talentos? 2. E o terceiro recebeu 1 talento. Em Números, no capítulo 4, eu tenho um exemplo. Números 4. Aqui nesse texto fala dos deveres dos levitas. Fala da distribuição das responsabilidades que cada um recebeu quando o tabernáculo deveria ser removido. Os filhos de Coate, eles iriam transportar os utensílios. Eu não vou ler todo o texto para não atrasar, amém? Mas se você tiver curiosidade, você deve ter, você pode ler em casa.
refere-se então à distribuição de talentos, de responsabilidades que cada um deveria fazer. Sabemos que os levitas, eles carregariam, amém? Eles carregariam o tabernáculo. Os filhos de Coate, eles iriam transportar os utensílios. E os filhos de Arão, eles tinham o dever de cobrir o santuário e os utensílios. Cada um tinha uma tarefa. E mais para frente, se você continuar lendo o texto, eles começaram a reclamar, tipo assim, mas só isso, mas eu vou fazer isso e o fulano vai fazer aquilo. Muitas vezes nós achamos, ouvimos isso, mas o fulano faz isso, eu tenho que fazer isso, mas por que eu não posso fazer o que o fulano está fazendo e eu tenho que fazer? Porque cada um, Deus designou, desculpa, irmãos, cada função na igreja, no corpo de Cristo, como aqui no templo do tabernáculo, cada um tinha a sua função, e da mesma maneira hoje, cada um de nós tem uma função diferente, amém? E no versículo, em Números 16, 9, Moisés disse para eles: não é suficiente para vocês que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho do tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade. Ou seja, Moisés disse para eles: para vocês não é suficiente Deus os ter tirado, separado do resto da comunidade de Israel, para que vocês estivessem fazendo esse serviço. E da mesma maneira Deus diz para nós hoje, nesta manhã, não é suficiente para nós saber que Deus nos tirou do mundo, que Deus nos tirou do império das trevas, que Deus nos tirou do pecado, que Deus nos deu uma nova vida e nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais e fez assentar cada um de nós nesta manhã aqui a serviço do Senhor, amém? Deus nos tirou do mundo para que nós pudéssemos ser instrumentos em suas mãos, amém? E muitas vezes hoje nós olhamos para a igreja, e quando nós falamos de igreja, falamos da igreja de um modo geral, e nós vemos que as pessoas veem a igreja não como servos, não como para dar, mas vêm para receber. E muitas vezes as pessoas sentam e falam: o louvor aqui está mais ou menos, a palavra aqui está mais ou menos, acho que eu não vou ficar nessa igreja não, vou para outra. E assim muitas vezes é a nossa atitude. Mas o Senhor espera de nós que nós venhamos à casa do Senhor com uma atitude de servo. O que eu posso fazer se o louvor não está bom? Então eu vou orar para que o louvor melhore. Se a palavra não está boa, eu vou orar para Deus levantar. Se está faltando alguma coisa, se tem um papel no chão, eu vou me levantar e vou juntar aquele papel que está no chão, amém? Quantos estão entendendo? Eu creio que está na hora de nós sairmos desse papel de espectadores e entrarmos no jogo, e entrarmos, todos nós somos importantes, que nesse ano de 2014, cada um de nós possa estar descobrindo coisas novas que Deus quer entregar para nós, mas nós precisamos de coragem, nós precisamos de ousadia, amém? Eu creio que Deus entregou muitos talentos, eu creio que Deus entregou o dom da palavra para muita gente, mas sabe o que acontece? Nós não temos coragem. Nós não temos coragem de enfrentar as pessoas. E durante muito tempo eu me senti assim. Não tinha coragem, mas chegou um tempo que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Você precisa de ousadia, você precisa de coragem. Para evangelizar uma pessoa na rua, irmãos, nós precisamos de ousadia, precisamos de coragem, precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus, para que Deus nos use. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós mesmos não sabemos quem somos em Cristo Jesus. Nós ficamos em dúvida, nós olhamos para a nossa vida e pensamos assim: eu não tenho condições, o inimigo nos acusa, você fez isso no ano tal. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando nós estamos na presença de Deus, Ele não pode nos acusar, amém? Nós temos que andar nessa ousadia, nessa coragem, sabendo que Deus nos chamou e Ele nos vai capacitar, amém? Quantos concordam? Dê um aplauso ao Senhor, aleluia. Obrigada, Senhor. Em Efésios, no capítulo 4, vai comigo aí, Efésios. Aleluia, obrigada, Senhor, na tua presença. Efésios 4, do 11 ao 16. Vamos ler aí. Louvado seja o teu nome.
E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério e para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estrutura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio trabalho para a edificação de si mesmo em amor. Aqui o apóstolo Paulo está falando que uns foram dados para apóstolos, outros para profetas, outros para doutores, outros para mestres e outros para evangelistas. Hoje em dia nós estamos precisando descobrir qual é o nosso lugar no corpo de Cristo, aonde Deus quer nos usar. Deus entregou sim talentos naturais para nós, mas aonde Deus quer nos usar? E muitas vezes acontece que nós estamos no lugar errado no corpo de Cristo. Às vezes nós queremos fazer uma coisa que Deus não nos chamou para fazer. Teve uma vez que eu inventei de cantar, gente. Falei com a Denise, não, eu vou entrar no louvor porque eu tenho que cantar. Irmãos, que fiasco, a minha voz não é boa para cantar. Eu não fui chamada para cantar. E tem gente que está cantando e achando que canta, e os irmãos estão assim, glória a Deus, aleluia. Porque cada um tem que estar fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Sabe por quê? Porque quando você faz aquilo que Deus te chamou para fazer, Deus te abençoa, Deus te levanta, Deus multiplica aquilo que você está fazendo, porque foi Ele mesmo que te deu, Ele sabe, Ele conhece. E eu li isso de um rapaz que ele estava na Marinha, e na Marinha ele se converteu lendo um livro, e ele ligou para essa pastora que escreveu esse livro e disse: pastora, eu vou sair aqui da Marinha, já estou terminando o meu período aqui, e eu vou sair, e eu gostei muito do livro, me converti com o seu livro, e eu quero ir para o seminário quando eu sair daqui, eu quero ser pastor. Então essa irmã disse para ele: mas você quer ser pastor porque Deus te falou para você ser pastor? Ele disse: não, Deus não me disse nada não, mas eu assumo que se eu me convertir, e eu estou apaixonado pelo Senhor, o próximo passo é ir para o seminário e ser pastor, não é? E ela disse para ele: o que você tem feito aí? O que você gosta de fazer? Ah, não, aqui no barco onde eu estou, eu já levei 40% das pessoas que estão aqui dentro a Cristo. Todos esses eu já preguei o Evangelho e já os levei a Cristo. E ela ficou, E vem cá, o que você faz aí no barco? Ah, não, isso eu não vou falar não, porque o que eu faço no barco aqui é um trabalho muito simples. Não, irmão, fala? Não vou falar não. O importante é que eu quero ser pastor. Mas olha, se você não me disser o que você faz aí, eu vou desligar o telefone, porque eu não vou perder o meu tempo. Aí ele falou baixinho assim: eu corto o cabelo. E ela disse: perfeito! Eu já sei o que você vai fazer quando você sair daí. O que você vai fazer é o seguinte: você vai abrir um salão. E nesse salão, quando as pessoas começarem a vir botar o cabelo, você vai compartilhar o Evangelho com cada uma dessas pessoas. Porque ela, na hora, ela detectou que Deus já tinha feito dele um evangelista e que Deus tinha dado a ele um talento natural e que se ele usasse o seu talento natural juntamente com o dom que Deus deu para ele, ele ia ser muito mais próspero do que ir 4 anos para um seminário e virar pastor, que Deus nem tinha chamado ele para ser pastor. Então ela disse para ele: você vai abrir um salão, então você vai cortar cabelo e você vai começar a compartilhar o Evangelho com cada pessoa que você for cortar o cabelo. Então ele desligou meio assim e tal, mas ele obedeceu, ele fez isso. E depois de alguns anos ele ligou para ela e disse: olha, mãe, estou muito feliz, porque eu já ganhei muita gente para Jesus no meu salão. Aliás, agora eu estou fazendo um estudo bíblico à noite, porque as pessoas que eu estou ganhando, eles querem aprender a palavra. E ela disse para ele: você usou o dom que Deus te deu de evangelismo, e Deus está te dando outro dom que é o de mestre. Deus já está te colocando no ministério do ensino.
E eu vejo que na obra de Deus é assim, irmãos. Quando nós recebemos do Senhor e nós colocamos ao seu serviço, Deus entrega outras coisas para nós. Quando nós somos fiéis, exercemos aquilo que Deus nos colocou. E hoje há muita confusão, porque tem muita gente fazendo o que não foi chamado para fazer. Amém? Cada um de nós, não esqueça, tem um dom e um talento que Deus deu para nós. Amém? Em João 4,35, Jesus mesmo disse: não dizeis ainda, há 4 meses até a ceifa, eu vos digo, erguei os vossos olhos, que os campos já estão prontos para a ceifa. Igreja, muitas vezes nós estamos ouvindo a palavra e estamos dizendo assim: eu vou deixar para amanhã, eu vou deixar para daqui a pouco. O tempo é hoje, o tempo é agora, é este ano. Eu e você, nós vamos chegar diante do Senhor e vamos pedir ao Senhor que Ele nos conduza aquilo que Ele nos chamou para fazer. Nós vamos nos dispor a ser fiéis nas pequenas coisas, para que Deus nos leve a fazer outras coisas para o seu reino. Amém? Moody, aquele evangelista mundial famoso que todos nós já ouvimos falar, ele era um vendedor de sapato numa pequena cidade. E antes de tornar esse famoso evangelista, ele reconheceu a sua falta de educação, de instrução formal. Ele não tinha feito um seminário, mas uma certa vez ele disse: eu não tenho muitos talentos, mas aqueles poucos que eu tenho, que Deus me entregou, eu os coloquei todos a serviço do Senhor. Alguém disse que o lugar onde mais existem talentos, sabe aonde é? No cemitério. Porque muita gente morreu com talentos que jamais descobriu. E eu não quero que eu e você sejamos assim. A nossa vida é curta. O Senhor nos deu pouco tempo para estarmos aqui. E que nós possamos descobrir e trabalhar naquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? Não vamos para o cemitério enterrar os nossos talentos. Para todos Deus distribuiu. Eu estava lendo um artigo que diz que cada pessoa tem mais ou menos de 500 a 700 habilidades diferentes. Mas muitas de nós não descobrimos nem um terço dessas capacidades. Amém? Então o Senhor nesta manhã é isso que Ele quer para as nossas vidas. Que nós tenhamos esse desejo de descobrir aonde nós podemos nos encaixar. De servir, irmãos, ser servos. Deus nos chamou para ser servos, para servir no seu reino. E muitas vezes falta essa atitude. Nós precisamos estar unidos. Nós queremos fazer uma programação, queremos fazer uma coisa, e nós precisamos de voluntários. Irmã, eu sei cozinhar, eu sei decorar, eu sei, Deus quer usar cada talento. Eu não tenho jeito nenhum para decoração, mas eu vou ali, eu ajudo, eu coloco a mesa, eu coloco a toalha. Deus vai nos dando à medida que nós entregamos a nossa vida ao serviço dele. Amém? Que nenhum de nós possamos enterrar os nossos talentos. O tempo é hoje e é agora. Há muitas maneiras de descobrir os nossos talentos. E você deve estar pensando assim: pois é, então me diz, como que eu faço para descobrir os meus talentos? Então, entre essas muitas maneiras, eu destaquei 3 maneiras. Primeiro sinal: o que geralmente te agrada fazer? O que você gosta de fazer? Você gosta de cozinhar? Você gosta de desenhar? Você gosta de pintar? Você gosta de fazer maquiagem? Né, Rachel? Cada um de nós tem uma inclinação para fazer alguma coisa. Então, um sinal é aquilo que nós gostamos de fazer e fazemos com alegria. Esse é um sinal. E o que você parece ser bom naturalmente, você faz naturalmente, não é forçado. E aquilo que você se concentra com mais entusiasmo. Comece a abrir os seus olhos para ver o que eu gosto de fazer, no que eu sou bom, no que eu faço com mais alegria e que me dá prazer. Este é um sinal. Se você é um cabeleireiro, está na hora de você seguir o exemplo desse moço. E o cabeleireiro é uma pessoa, manicure também, que tem muitas oportunidades de compartilhar o evangelho. Porque para quem que as pessoas geralmente contam os seus problemas? Para o cabeleireiro, chegam lá e começam a reclamar: ai, meu casamento está assim, ai, meu filho está assim. Olha a oportunidade.
Olha a oportunidade que Deus está colocando na sua mão. Então, se você é um cabeleireiro, coloque esse talento diante do Senhor e fala: Senhor, eu vou compartilhar o Evangelho com as pessoas que estão aqui cortando o cabelo. Eu creio que outros, Deus deu o dom, sabe de quê, irmão? Você pode até pensar de hospitalidade, de hospedar as pessoas, de abençoar os outros. Deus deu o dom também de business, sabia, Ricardo? Que Deus dá a pessoas dom de business, dom de ir bem nos negócios, de ganhar dinheiro. Sabe para quê? Para que você possa investir na obra de Deus. Porque a obra de Deus, ela anda em diferentes aspectos. Um semeia, o outro colhe, o outro investe. E assim nós somos um corpo. E quando você tem essa atitude de investir no reino de Deus, Deus dá sempre mais. Deus dá sempre mais. Se você sustenta um missionário, Deus vai te dar dinheiro para sustentar 2. Se você investe no Brasil, Deus vai te dar dinheiro para você investir na África. É assim, mas nós precisamos colocar o pé na água e dar o primeiro passo. Quando Pedro olhou para Jesus, que ele estava do outro lado, e Jesus o chamou, ele não ficou esperando. Ele foi, sabe por quê, irmãos? Porque ele colocou o pé na água. E quando ele colocou o pé na água, ele viu que ele podia andar sobre as águas. E a mesma maneira somos nós. Se nós queremos fazer proezas em Deus, nós precisamos colocar o primeiro pé na água e começar a andar em fé. E começar a andar em fé. E Deus vai colocar coisas mais excelentes na nossa vida. Aleluia. O Evangelho é isso, irmãos, é fé. Nós precisamos sair do espera e começar a andar. E Deus vai nos dar muitas coisas. Deus vai soltar muitas bênçãos que estão presas há muitos anos, irmãos. É assim, aleluia. Obrigada, Senhor. Oh, aleluia. Você que tem um talento de cantar e de tocar, ou de dançar, ou de fazer teatro. É maravilhoso, nós fazemos isso aqui. Glorifica o nome do Senhor. Mas se Deus te deu um talento de tocar e cantar, pega o seu violão, vai no hospital cantar para o irmão que está triste, para uma pessoa que está doente. Faça isso e você vai ver se Deus não vai te abençoar. Se você gosta de dançar, organize o seu grupo de dança e vamos na rua evangelizar, fazer uma dança, fazer um teatro. Porque os nossos dons não são feitos só para usar aqui dentro, mas são feitos para usar lá fora. Porque esse mundo espera de nós atitudes, irmãos. É isso que nós precisamos. Muitas vezes nós olhamos as pessoas. Eu concordo com o Marcelo, fiquei feliz de ver a igreja cheia na quarta-feira, meus irmãos. Mas do mesmo modo eu fiquei um pouco triste. Porque todas as quartas-feiras nós estamos aqui, nós estamos orando, nós estamos buscando a presença de Deus. E muitas vezes os irmãos não vêm, mas se vem um profeta de fora, se vem uma pessoa de fora, as pessoas vêm correndo. E o Senhor Jesus, Ele está aqui, irmãos, toda quarta-feira. O Senhor está aqui esperando você vir louvar a fome. Se você não vem, você fica em casa. Nós entendemos que muitos não vêm porque não podem, porque trabalham. Mas muitos não vêm porque às vezes ficam horas na frente da televisão, perdendo tempo. Meu irmão, é tempo de buscarmos ao Senhor, amém, igreja? É tempo, se você e eu, nós queremos ver a glória de Deus, nós precisamos buscar a sua face. Jesus está aqui em cada culto, em cada serviço, independente de quem ministra, a presença de Deus está aqui, porque da mesma maneira que a presença de Deus estava no tabernáculo, a presença de Deus está aqui, meu irmão. Oh Deus, obrigada, Senhor. O Senhor está levantando uma geração de gente que não se intimida, de gente que busca a sua face em todo tempo, porque é Ele que vai fazer proezas, é Ele que vai acrescentar as almas, e a glória será toda dele, irmãos, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Aleluia. Obrigada, Senhor. Em 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sede constantes. Não adianta, irmãos, nós fazemos um dia e no outro não fazemos. Nós temos que ser firmes, temos que ser constantes. Todos os dias nós precisamos orar. Todos os dias nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos jejuar. E quando nós fazemos esses exercícios, nós vamos nos fortalecendo no Senhor. Amém? É igual a academia. Não adianta você ir na academia um dia, vai lá, levanta peso, né? Vai um dia, vai uma semana. Não vai adiantar nada. Se você quer ter uma tonacidade muscular, se você quer mudar o seu corpo, você tem que fazer exercício sempre.
Sempre, sempre, sempre. A vida espiritual é a mesma coisa, meus irmãos. Se nós queremos crescer em Deus, nós temos que fazer os exercícios espirituais sempre. Precisamos orar sempre. Como diz a Bíblia, orar sem cessar. Precisamos jejuar sempre que possível. Precisamos ler a Bíblia sempre. E o nosso homem interior vai se fortalecendo, irmãos. O Espírito Santo, ele começa a se mover, ele começa a se fortalecer, ele começa a falar mais com você, e você começa a sentir mais a sua presença. É assim que funciona. Tudo foi, é verdade, Jesus, quando ele foi na cruz, pela sua graça nós somos salvos. Temos direito ao céu. Mas se nós queremos crescer em Deus, se nós queremos ver as proezas de Deus, se nós queremos fazer maravilhas no nome de Deus, nós precisamos buscar a sua face. Não há outro jeito, não há. Se nós olharmos para a história de todos os pregadores, de todos os avivamentos, eram homens de oração, eram homens que tinham calos nos joelhos, eram homens que tinham buraco no chão, de tanto que eles oravam e buscavam a presença de Deus. Eu falo, Senhor, eu quero ser assim, Senhor, me leva para ser assim, eu quero conhecer o Senhor de perto. É isso que nós precisamos de Deus, irmãos, nós precisamos de Deus, não há outro modo, não há outra maneira. Aleluia. Portanto, meus irmãos, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra de Deus, sabendo que em Deus, sabendo que nele o vosso trabalho não é em vão. O seu trabalho, meu irmão, não é em vão. A sua noite de sono que você perdeu sexta-feira para estar aqui clamando, não é em vão. Deus vê todas as coisas. Deus te vai recompensar. Cada lágrima que você derramar no altar de Deus, a Bíblia diz que Ele recolhe. Cada oração que você levar ao Senhor é depositada no altar de ouro em frente ao trono, e Ele vê cada uma das nossas orações. Aleluia, nós servimos a um Deus fiel, nós servimos a um Deus grande, meu irmão. Levanta a sua mão e diga, Senhor, obrigada porque Tu és fiel. Aleluia, aleluia, obrigada, Senhor. Santo é o Teu nome. Oh Deus, eu estou sentindo a presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Glória ao Teu nome, Senhor. Aleluia. A segunda coisa que nós devemos aprender, a primeira é que nós temos um tempo para desenvolvermos os nossos talentos. Jesus Cristo vai voltar. E aí não vai dar tempo de fazer mais nada. Existe um tempo, e o tempo é hoje e agora. A segunda é que eu não devo enterrar o meu talento. O texto nos fala no versículo 24 e 25 que foi por medo que ele enterrou o talento. Medo. O medo paralisa, meus irmãos. Se você tem medo, você coloque isso diante do Senhor, porque o medo paralisa. Eu até falei que o Valdemir, ele achou um exemplo muito tacanho. Mas tem certas pessoas que quando vem uma barata, paralisa. Porque tem medo, não sai do lugar, sobe no sofá. Eu lembrei de uma vez que, quando nós morávamos na Davis Avenue ali, apareceu um rato lá em casa e nós colocamos aquela cola na cozinha para pegar o rato. E era um ratinho pequenininho que nós encontramos e nós matamos. E o Valdemiro deu cria, então vamos botar a cola para pegar. Só que nessa noite, a mãe dos ratinhos, ela resolveu roer a parede atrás do fogão e entrar para ver se o filho dela estava lá. E de madrugada, umas 3 horas da manhã, eu estou ouvindo aquele barulho na cozinha, pá, pá, pá. Falei, gente, o que está acontecendo? Falei, Valdemir, vai lá ver o que está acontecendo. Irmãos, quando ele chegou na cozinha, a ratazana, que era mais ou menos assim, sem exagerar, ela tinha ficado agarrada com a parte de trás na cola. Então ela saiu pela cozinha se batendo e foi derrubando tudo que estava no caminho. Irmãos, quando eu vi aquela ratazana, eu fiquei paralisada. Eu subi na cadeira e eu gritava 3 horas da manhã, o Valdemiro com a vassoura tentando matar. Gente, foi comédia. Mas é assim, é engraçado, mas o medo nos paralisa. Eu não desceria daquela cadeira de jeito nenhum, porque eu estava com medo daquele bicho. E a nossa vida é assim. Nós vemos que esse homem, ele enterrou o seu talento, por quê? Porque ele teve medo. E como eu disse, muitos de nós, Deus nos entrega talentos, o dom da palavra, e nós não temos coragem de enfrentar uma plateia.
É difícil, irmãos, mas quando nós vamos na ousadia do Espírito Santo, na coragem do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Tem que ser um doido mesmo de subir e trazer uma mensagem, mas é o Espírito Santo é quem nos capacita. E quando nós entramos nesse ministério do Espírito Santo, não há barreiras, não há nada que nos possa deter, porque nele nós somos mais do que vencedores, porque nele nós podemos todas as coisas. E quando essa palavra sai daqui e se torna rema em nossas vidas, nós começamos a andar nesse ministério e Deus vai nos capacitando e vai abrindo o mar, amém? Como Deus abriu o mar para Moisés. Se Moisés não tivesse colocado ali, não tivesse aquela atitude de fé, ele não teria tido a vitória. E no reino de Deus é assim. Não vamos esquecer, sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós não podemos ter medo. Em Juízes 7:3. Venha comigo, eu até marquei aqui para não perder. Juízes 7:3, nós vemos daí a história de Gideão, quando foi lutar contra os midianitas, lembram? Deus chamou Gideão para lutar contra os midianitas. No versículo 3 diz o seguinte, Juízes 7:3, agora apregou aos ouvidos do povo, quem for medroso e tímido, volte. Quem for medroso e tímido, volte. Retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. E se nós continuamos lendo esse texto, nós sabemos que no final sobraram 300. Mas Deus venceu a guerra com 300. Eu quero te dizer uma coisa nessa manhã, meu irmão. Você e mais Deus são dois, mas podem vencer o inimigo. Pode vencer uma multidão. Gideão venceu com 300 porque eram corajosos. Os tímidos e os medrosos foram separados. Os tímidos e os medrosos tiveram que ficar, porque para essa batalha tem que ter coragem. Para essa batalha contra o reino das trevas tem que ter coragem. Nós temos que colocar a armadura de Deus em nossas vidas. Temos que tomar o sangue de Jesus sobre as nossas vidas e entrarmos nessa batalha na força de Deus com coragem, meus irmãos. Então medo, não deixe o medo paralisar a sua vida. Tem pessoas que têm medo disso, medo daquilo, medo daquele outro. E o medo, muitas vezes, sabe como que nós vencemos? Nós começamos a entrar naquilo que Deus nos chama. Nós ainda temos um pouquinho de medo, sim. Nós ainda temos, mas nós começamos a andar. E nós vemos que Deus vai nos levando, Deus vai nos conduzindo, Deus vai nos empurrando. E quando nós vemos, nós vencemos as nossas limitações. É assim, meus irmãos, é assim, amém? Glória ao teu nome, porque o Senhor é quem nos capacita, Deus. E nessa manhã, Jesus fala ao teu coração, como Deus mesmo disse a Abraão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, eu e o teu galardão será muito grande. Não temas, meu irmão. Aquilo mesmo que Deus está falando no teu coração, aquele talento mesmo que está enterrado há anos, nessa manhã Deus quer desenterrar. Da mesma maneira que Jesus chamou Lázaro para fora depois de 4 dias e Lázaro ressuscitou. Não importa se você enterrou seu talento há 1 ano, há 2 anos, há 10 anos. Essa manhã é manhã de ressurreição. É manhã de você dizer: Senhor, está aqui meu talento, ele está enterrado, mas nessa manhã eu entrego mais uma vez na tua mão. Usa a minha vida nessa última hora. Usa a minha vida nessa última hora. É isso que o Senhor quer de nós, igreja. Que nós possamos ser unidos, que nós possamos dar os braços uns aos outros. Esquecer as diferenças. Um é português, outro é brasileiro, outro é do Rio Grande do Sul, outro não importa. Nós somos os mesmos, nós somos unidos pelo sangue de Jesus. Nós temos o Espírito Santo. Deus nos fez família de Deus aqui. Aleluia. E se você entrou nessa casa, se você está pedindo confirmação, se Deus quer que você fique aqui, o Espírito Santo te diz nessa manhã: fique aqui. Sirva o meu nome, aqui eu vou te abençoar, aqui você vai crescer, aqui você vai dar frutos, aqui eu vou te prosperar. Não fique andando mais, não. Fique aqui, busque o Senhor aqui. O Senhor está aqui, a sua presença está aqui. Aleluia, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. A 4ª lição que nós podemos aprender está no versículo 21 a 23. Do texto de Mateus. Vamos ler para a gente voltar lá para não se perder. Aleluia. Obrigada, Senhor.
Santo é o teu nome, Jesus. Do 21 ao 23. Há recompensa, meus irmãos de Deus, para aqueles que sabem negociar os seus talentos. Para aqueles que buscam negociar os seus talentos, a recompensa de Deus. E no 21 diz, o seu Senhor lhe disse, bem está, homem fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei, aleluia. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E também o que tinha recebido 2 talentos disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos. Olha, eu ganhei outros 2 e disse, o seu Senhor, bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Se nós somos fiéis no pouco, se nós somos fiéis nas coisas pequenas que Deus coloca em nossas mãos, nos serviços pequenos, sobre o muito Deus nos colocará. A fidelidade, irmãos, é indispensável para aqueles que querem trabalhar no reino de Deus. E na vida secular é a mesma coisa. Vamos aprender um princípio de que se nós não somos fiéis aos nossos patrões, se nós não trabalhamos bem aos nossos patrões, Deus jamais vai colocar um business nas nossas mãos. Mas quando nós somos fiéis, nós fazemos o melhor trabalho, nós somos honestos, Deus vê a nossa fidelidade e Deus nos levanta a lugares mais altos. Na mesma coisa na casa de Deus. Talvez você se converteu há pouco tempo. Eu lembro que o meu pastor, o primeiro onde eu me converti, era um homem de Deus, irmãos, um homem que Deus transformou a vida dele. E eu lembro que ele disse que o primeiro serviço que ele fez na casa de Deus foi limpar o banheiro. Ele se converteu, estava com aquela sede de Deus, foi para a igreja e ele falou, eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa. Porque, irmãos, quando nós nascemos de novo, quando o nosso coração é transformado e nós vemos o que Deus fez pela nossa vida ali naquela cruz, a nossa primeira atitude é dizer o que eu posso fazer para, de alguma maneira, agradecer por isso que Deus fez por mim. E eu lembro que ele entrou na igreja e ele pediu, e o pastor disse, olha, irmão, nós estamos sem zelador, não estamos podendo limpar o banheiro, está precisando. Ele na hora falou assim, não, eu vou limpar o banheiro. E durante muitos meses ele limpou o banheiro. E ele cuidou da casa do Senhor. E depois Deus o abençoou e ele tinha talento para música. E ele não tinha dinheiro para pagar um conservatório de música. E Deus levantou alguém na igreja que o ajudou para pagar. E ele estudou música, estudou piano. Deus deu ele esse dom e ele começou a ensinar o coral. E virou regente de coral. E depois Deus deu a ele o dom da palavra. E depois ele foi pastor. Então Deus, pela sua fidelidade de colocar o serviço ao Senhor, Deus o foi elevando a outras posições. É assim no reino de Deus. Existe uma hierarquia. Se nós queremos fazer coisas maiores em Deus, se nós queremos ocupar cargos melhores na casa de Deus, nós precisamos ser fiéis, amém? Seja fiel ao seu líder. Se você está trabalhando no ministério de crianças, por exemplo, seja uma professora fiel, não falte no seu dia. Não chega aqui no domingo, quando é o seu dia de ensinar as crianças, você não vem, e a líder lá embaixo fica com problema. Seja fiel. Se você diz que vem, venha, irmão, não falte, não falte. Se você está encarregado de colocar a mesa de Santa Ceia, venha. Se você está encarregado de ajudar na cozinha, não falte, venha. Seja fiel no pouco, que sobre o muito Ele vai te colocar, amém? Em Zacarias 4:10, na parte A do versículo, está escrito: quem despreza o dia das coisas pequenas, não despreze o dia das coisas pequenas, dos pequenos começos, amém? Deus vai nos levando a coisas mais excelentes quando nós não desprezamos. Do mesmo modo, escuta essa, os irmãos vão gostar dessa. Não tem no futebol aquele olheiro que fica procurando talentos para futebol? Não tem aquele olheiro que vai nos jogos, vai nos campinhos, vai procurando? O Espírito Santo, Ele está olhando. Os seus olhos estão sobre a igreja, procurando talentos, procurando aqueles que querem ser fiéis, procurando aqueles que querem guerrear as guerras de Deus. Nessa manhã, o Espírito Santo, que conhece o meu e o seu coração, Ele está olhando aí para o seu coração e falando: servo meu, é a tua vida que eu quero. Servo meu, é o teu talento que eu quero. Servo meu, é a tua coragem que eu quero. Servo meu, eu quero usar a tua vida
vida nessa última hora. Entrega a tua vida nesta manhã ao Senhor. Entrega o teu talento nesta manhã ao Senhor e você verá, você alcançará coisas grandes em Deus. Deus vai te prosperar, meu irmão, em todas as áreas da sua vida. Existe algo muito profundo na oração, meus irmãos. Quando você começa a orar, quando você começa a entrar nesse caminho da oração, você começa a ver Deus agir em todas as áreas da sua vida. As portas são abertas. Temos lutas, sim, temos lutas, temos dificuldades, mas você vê Deus trabalhando. Deus toma conta das suas coisas. Deus toma conta da sua vida. Eu tenho muitos testemunhos de coisas que Deus fez na minha vida pessoal através da oração. Mas eu tenho falado para o Senhor: Senhor, eu quero andar agora em vitória, Senhor, na vida desse ministério que o Senhor tem colocado em nossas mãos, Pai. Eu quero ver maravilhas da mesma maneira que eu vi na minha vida pessoal, que eu creio que o Senhor estava forjando o meu caráter. Mas agora, Senhor, nós queremos alcançar coisas para a Tua glória, em termos de pessoas, de vidas, de comunidades, de cidades. Nós veremos a glória de Deus nessa cidade. Pode escrever aí na sua Bíblia, pode escrever na sua Bíblia, você verá a glória de Deus nessa cidade. Aleluia. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Santo, santo é o Teu nome. E quantos viram aquele vídeo daquele moreninho que cantou aquele "Para Nossa Alegria"? Quantos viram no YouTube esse vídeo? Um menino muito simples que estava ali na casa dele tocando violão e louvando ao Senhor. E esse vídeo saiu no YouTube e teve não sei quantos milhões de acessos. Muitos de nós demos muita risada com esse vídeo. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Ontem eu vi um vídeo dele na internet, sabe com quem? Com aquela atriz de Hollywood, Jessica Alba. Eles fizeram um vídeo de uma escola de inglês no Brasil, que ele está com o violãozinho dele cantando. Ele está cantando, né, a música assim meio desafinado. E essa atriz americana, ela canta "Para Nossa Alegria", toda desafinada. E embaixo estava escrito assim: Salmo 113, o 7 e 8. Do pó ele levanta o pequeno, e do monturo ele ergue o necessitado. Ele os faz assentar como os príncipes do seu povo. É assim, irmãos, no momento, no piscar de olhos, Deus pode mudar a nossa vida, mudar a nossa história. No momento, se você for fiel, se cada um de nós formos fiéis a Deus, no momento Deus pode mudar a nossa história, como Ele mudou a vida desse rapaz, um rapaz simples, que depois estava em todos os programas dando testemunho da vida dele com Deus, e dando testemunho, e foi chamado para esse e para aquele. Deus o tirou do nada e Deus o fez assentar com príncipes. É assim, irmãos, a vida com Deus é assim. Quando nós nos entregamos na mão dele, é Ele que faz, é Ele que mexe, é Ele que abre as portas para você, é Ele que fecha as que você não deve entrar por elas, é Ele que faz todas as coisas. Entrega a sua vida na mão do Senhor e deixa Ele fazer. Não eu, Senhor, mas o Senhor faz por mim, Senhor, e o Senhor faz por mim. Aleluia. Nós vemos José, irmão, José foi um exemplo. José do Egito, um exemplo de fidelidade. José estava jogado numa cova, meus irmãos. José foi vendido como escravo, mas a sua fidelidade na casa de Potifar, os serviços, tudo que foi lhe pedido para fazer, ele fez em fidelidade. E nós sabemos que a história de José foi mudada. Amém? Nem mesmo a mulher de Faraó, nem mesmo o diabo com seus planos conseguiu frustrar o plano de Deus para a vida de José, porque ele era fiel. Então, meu irmão, nesta manhã, se eu e você formos fiéis, nem mesmo Satanás, nem mesmo o diabo pode frustrar os planos. E nós vemos que José foi o segundo homem do Egito. Deus exaltou José no Egito. Ele passou por provas, por tribulações, por desertos, por cova, por prisão, mas Deus o exaltou sobremaneira. Aleluia. E nós lembramos o maior exemplo de fidelidade. Jesus foi exemplo de fidelidade ao Pai, irmãos. Jesus ali no Getsemane estava sentindo dores, ele estava carregando o peso do pecado, e ele foi fiel ao Pai. E a Bíblia diz que Deus o exaltou sobremaneira, que ele está sentado acima de todo principado, e toda potestade, e todo governo. Deus o usou porque ele foi fiel. Aleluia. Jesus é o nosso exemplo de fidelidade. Glórias ao teu nome.
nome, Senhor. Santo, santo. Nesta manhã, coloque o seu coração diante de Deus. Não esqueça, Deus distribuiu talentos para todos nós. Cada um de nós tem um talento, que existe um tempo para nós exercermos o nosso talento. Existe um tempo para nós negociarmos. Que da mesma maneira que o Senhor da parábola voltou e pediu conta de cada talento, o nosso Senhor vai voltar e um dia nós vamos dar conta de tudo que nós fizemos e de tudo também que nós negligenciamos. Então é tempo de você colocar os seus talentos, que eu não devo jamais enterrar o meu talento. E se existe algum talento enterrado nesta manhã, como eu disse, Deus vai te ajudar a desenterrar. Deus vai te ajudar a desenterrar esse talento e colocar a serviço de Deus, amém? E que há recompensa para os fiéis, não se esqueça, há recompensa para os fiéis. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e abaixasse a sua cabeça, nós vamos orar. Obrigada, Senhor, obrigada, meu